Uma boa noite a todos que estão chegando, que vão chegar. Estamos iniciando aqui, preparando para 21 horas nós iniciar o nosso estudo bíblico. Deus abençoe todos vocês, o Silas, o pastor Marcelo, graça e paz, quanto tempo, Deus te abençoe. Silas, Deus possa abençoar todos vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Quanto tempo mesmo, né? Todas as quintas-feiras nós fazemos nosso estudo bíblico aqui em live. Pastor Cristóvão Pereira, meu grande amigo aí de infância, lá da cidade de Vianópolis, né? Que Deus te abençoe também. Nós estamos toda quinta-feira fazendo o estudo bíblico do livro de Gênesis. Nós estamos fazendo aí contando aí a história de Abraão, né? Nós estamos terminando a história de Abraão. Mas desde que você está chegando aí, no Facebook aqui não está mostrando quem está ao vivo, mas Deus abençoe você, deve mostrar logo em breve aí no Facebook também, deve mostrar quem está ao vivo. Não estou vendo aqui. Ali a minha tia, Deus abençoe, paz do Senhor, para minha tia Elizabeth Vargas, lá de Anápolis, né, que está começando a mostrar agora, né? Nós já estamos estudando o livro de Gênesis todas as quintas-feiras, né, 21 horas, e desde já compartilhe a live, envia para alguém, chame alguém aí para participar do estudo bíblico, ok? Você pode também participar também dos nossos cultos aqui em Braslândia, você que mora aqui, quadra 8 Norte, lote 115, ok? Que Deus possa estar te abençoando. Então vamos orar para nós iniciarmos o nosso culto, ok? Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu nome. Pedimos, Senhor, a tua presença, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que vai estar aqui junto conosco na live, Senhor, do estudo bíblico, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, iluminação, revelação da tua palavra, que nós possamos aprender nesse dia de hoje, ó Pai, muitas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando aí a história de Abraão. Já vai para, eu acho que a quarta semana que nós estamos falando de Abraão. Nós fizemos um panorama da vida de Abraão. Agora nós vamos, para que nós compreendemos, né? Agora nós vamos fazer algumas aplicações aqui dentro da vida de Abraão. Talvez nós terminamos, né, a história de Abraão, né, que começa no capítulo 12, lá no final do capítulo 11 já começa a falar de Abraão. Mas começa mesmo no capítulo 12, quando Deus fala para ele: saia da sua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o seu nome, né? Então no capítulo 12 realmente já entra de cara na vida de Abraão e vai até lá na frente. Nós estamos aí no capítulo 21, né, de Abraão, de Gênesis, né? Mas então nós vamos fazer uma aplicação. Primeira coisa, nós vamos falar agora sobre a obediência de Abraão. Essa obediência. Abraão, ele foi obediente até o fim da sua vida, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 8, né, que fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, como se diz aqui, né, Ronimar, Deus te abençoe, Ronimar, não sei se está em Padre Bernardo ou se está em Formosa. Deus te abençoe, Ronimar. Então, quando Deus, aqui Hebreus capítulo 11, versículo 8, que fala que pela fé Abraão, ele partiu sem saber para o lugar, obedeceu e partiu sem saber para onde ia.
Lá em Gênesis capítulo 12 fala, saia da sua terra. Para onde, Senhor? Para onde eu vou? Saia. Simplesmente mandou sair da sua terra, da sua parentela e vai. Então ele partiu para um lugar, como nós falamos aqui, né? Um rapaz que eu dei esse estudo bíblico para ele, falou assim, ó, saiu para onde o nariz direcionar. Né? Então, para onde o nariz apontar, ele foi, ele obedeceu. Para onde? Saia, é para sair da sua terra. Então, ele foi obediente toda a sua vida. Abraão, ele foi obediente desde quando ele começou, né, a jornada com Deus, com 75 anos. Né? Saia da sua terra, da tua parentela. Ele foi ter um filho com 100 anos. Abraão viveu 175 anos. Então quer dizer que Abraão ele foi obediente 100 anos, até que ele morra, ele foi obediente. Então esse versículo fala que para alcançar a herança, Abraão obedeceu. Para alcançar a herança, Abraão obedeceu. Né? Ele obedeceu e foi obediente. Né? Indo para um lugar onde ele não sabia para onde ele estava indo. Ele não sabia para onde estava indo Abraão. Então ele foi obediente. Hebreus capítulo 5, versículo 9, fala que para alcançar a salvação é preciso obedecer. Para alcançar a salvação é preciso obedecer. E tendo sido Hebreus 5, 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, foi aperfeiçoado, tornou autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, né? Para todos que lhe obedecem. Deus abençoe a Ruth, né? Então, mais uma vez, ficamos o quê? Mas, às vezes, nós ficamos o quê? Envergonhados diante da decisão de obedecer a Deus, né? Muitas pessoas se sentem envergonhados nessa posição de obedecer a Deus. E pensamos que nossa amizade, pensamos ali na nossa amizade, o que eles vão falar, né, o que eles vão pensar. E a palavra do Senhor nos diz em Atos 5, 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando Deus disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, né? O que acontece? Né? Mas como? Né? Isso é vergonhoso, isso aí, né? Eu tenho meu amigo aqui, tem meu colega ali de escola, meu amigo de faculdade, né? Tem outras pessoas ali que possa, né, trazer uma certa vergonha, um certo preconceito. Atos 5, 29 fala, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Quantas palavras de retorno, quantas palavras negativas, a paz do Senhor, pastor Ledilson, né? Quantas palavras negativas quando você toma a decisão de servir ao Senhor, quando você toma a decisão de andar com Deus. Ah, mas para que isso? Para que você vai fazer isso? Quando eu tomei uma posição de sair da minha terra, da minha casa, da minha parentela, lá quando eu morava, né, em Vianópolis, Goiás, né? Você é doido, você é maluco, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Quando eu comecei a construir a minha igreja, a paz do Senhor, Aparecida Meireles, né? Deus te abençoe. Muitas pessoas criticaram, mas o que acontece? O versículo nos fala, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual o contexto desse texto? Atos 5, 29. Atos 5, começa lá no versículo 17 ao 32, nos fala que os apóstolos estavam presos, e à noite veio um anjo, né? E ali libertou os apóstolos, em vez dos apóstolos sair fugindo, corrido, o que eles aconteceu? Os apóstolos foram lá para o templo orar. Paz do Senhor, Christopher. Né? Foi lá para o templo orar. Então, os soldados, né,
os saduceus, né, as pessoas, paz do Senhor, Johnny, né, eles foram lá para prender os apóstolos novamente, né, mas só que de uma forma diferente. E aqueles soldados, aqueles sacerdotes disseram: nós queremos te proibir a falar, a pregar no nome desse Jesus Cristo. Então eles falaram assim: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqueles discípulos estavam dispostos a ser presos novamente por causa do nome de Jesus. Eles não se envergonharam desse nome. Eles não se envergonharam de ser crente. Eles não se envergonharam de servir ao Senhor, né? Hoje não existe tanta crítica numa pessoa ir para a igreja, né? Mas há muitos anos atrás, né, existia uma certa crítica maior, né? Então eu quero dizer, Abraão, ele foi obediente. Ele não importou, ele não teve vergonha de deixar pai e mãe. Ele não teve vergonha de deixar parentela. Ele não teve vergonha de deixar, né, a sua origem, a sua cidade, e foi para o lugar que Deus havia prometido a ele, né? Ou seja, foi para um lugar debaixo de uma promessa que Deus ia dar a ele um filho, ia dar a ele um lugar para que ele pudesse, né, expandir, né, mas sem saber para onde ia. Então ele foi obediente. Outra coisa, deparamos com o quê? Com a vergonha. A palavra de Deus fala o seguinte: aqueles que envergonhar dele aqui na terra, Deus vai envergonhar dele lá no céu, né? Como diz o quê? Marcos 8:38. Marcos 8:38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, como os santos anjos. Então você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha da palavra de Deus? Você tem vergonha de ser um cristão? Você tem vergonha de ser um servo do Senhor? Você tem vergonha de ir na igreja? Você tem vergonha? Então o que acontece? Deus vai envergonhar de você lá no céu também. É o texto de Marcos 8:38. Marcos 8:38 fala: aquele que envergonhar de mim, eu envergonharei dele juntamente com os anjos. Então Abraão, ele não teve vergonha de sair. Ele não teve vergonha de sair lá da sua parentela. Quando Deus disse a ele: saia da sua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, né? Então ele tinha que falar para alguém: Abraão, para onde você vai? Talvez os parentes perguntaram para Abraão: para onde você vai? Os amigos perguntaram: Abraão, para onde você está indo? Não sei. Deus mandou eu sair e eu estou saindo. Não sei. Deus mandou eu ir porque existe uma promessa na minha vida e eu estou indo, né? Não se envergonhou, não se envergonhou. Então não se envergonha do Evangelho, não se envergonha de Cristo, não se envergonha da sua Bíblia, né? Parece que é vergonhoso andar com a Bíblia na mão, né? Hoje os crentes, né, os crentes aplicativo, né? Tem a Bíblia, não que eu sou contra você ter uma Bíblia, né, no seu aplicativo aí, no seu celular, mas são os crentes aplicativos, né? Então, por quê? Porque não pode carregar uma Bíblia. As pessoas vão ver eu com a Bíblia na mão, vão ver eu com a Bíblia na mão, vão sentir envergonhado. Então, Abraão, ele não se envergonhou. Abraão, ele obedeceu. Ele não ficou envergonhado, ele obedeceu diante do Senhor. Amém? Abraão não envergonhou de Deus e não se importou com seus amigos, com seus parentes, né? Antes ele obedeceu a Deus, saiu da sua parentela, de perto dos seus amigos, não se envergonhou de Deus e foi atrás da promessa que Deus havia prometido para ele. Então ele saiu, ok? Nós vamos falar agora das mudanças. Vamos falar agora das mudanças. Abraão vivia em um contexto de vida, preste atenção,
né? Abraão, quando recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Ele tinha um contexto de vida, viveu 75 anos debaixo de um contexto de vida. Agora Deus o convida para uma nova vida, né, completamente diferente daquela que ele vivia. Então ele não vivia, ele falou assim, ó, vai acontecer uma mudança na sua vida. Você vive aqui na sua terra, na sua parentela, agora você vai sair dessa terra, você vai para outro lugar. Né? Eu vim praticamente 25 anos em Vianópolis, Goiás. E nós saímos, juntamente eu, minha esposa e minha filha Camila, que tinha 6 meses. Né? Nós saímos de Vianópolis, Goiás. Foi algo terrível, porque nós vivíamos em um contexto de vida. Nós vivíamos debaixo de uns parentes, nós vivíamos debaixo de uns amigos, amigos de infância, amigos que cresceram conosco ali naquela cidade, né? Mas quando nós pegamos e saímos e fomos para Goiânia fazer seminário, foi um choque, né? Foi um choque, foi uma mudança terrível. Então eu imagino, Abraão, né, 75 anos, viveu em um contexto de vida, né? Agora tem que sair desse contexto de vida e ir para um novo contexto de vida. Né? Então a mudança, ela sempre gera crise. E gera uma crise na pessoa. Mas em crise, como diz um ditado, toda crise gera crescimento. Existe crise, mas também a crise gera crescimento. A mudança gera crise, mas a crise gera crescimento. Então, precisava de Abraão sair da sua terra, precisava Abraão sair da sua parentela, precisava Abraão sair do meio do seu povo para que ele crescesse, para que ele desenvolvesse, para que ele amadurecesse cada vez mais. Né? Então, toda mudança gera crise, toda crise gera crescimento. Então, você viver em um contexto de vida, você viver de uma forma, você viver de algo que você faz todos os dias, mas de repente você muda tudo, vai gerar uma crise, mas a crise vai gerar crescimento na sua vida, ok? Outra coisa que Abraão, ele, né, é sensível à voz de Deus. Quando Deus falou, Deus não precisou falar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Né? Ele é sensível à sua voz. Da mesma forma somos nós quando ouvimos a palavra do Evangelho, o chamado de Deus. Deve largar tudo e servir. Né? Devemos largar tudo e servir ao Senhor. Né? Então, nós precisamos ser sensíveis. Abraão recebeu a palavra uma vez. Abraão, saia da sua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então eles saíram, né? Saíram da sua terra, saíram da sua parentela e foi para um lugar que Deus havia uma única vez, um único chamado. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 32. Marcos 10, 17 ao 32. Fala que um homem perguntou a Jesus, o que devo fazer para obter a vida eterna? Então essa pessoa perguntou a Jesus, né, o que devo fazer para obter a vida eterna? A resposta de Jesus para ele foi a seguinte. Qual foi a resposta de Jesus? Vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me. Então, uma palavra. No caso de Abraão, deixa sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Deixou na hora e foi. No caso de Eliseu, né, vai, vende tudo o que tem e siga-me. Né? Eliseu vendeu os bois, quebrou os carros, né, botou fogo e seguiu ao Senhor. Ok? E seguiu ao Senhor. Então, vejamos o seguinte. Né, esse homem falou, Senhor Jesus, o que eu devo fazer para servir ao Senhor, para ter a vida eterna? Jesus falou para ele, né? Vai, vende tudo, dê aos pobres e siga-me. Então o que acontece? O problema daquele era Mateus 16, versículo 24, versículo 28, nos fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja só o que Mateus
né, 16, 24, 28 fala, Jesus fala, se alguém quer vir até mim, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer servir, a si mesmo se negue. Então, negue os seus próprios sentimentos, negue os seus próprios pensamentos, negue a sua própria vontade, a sua própria carne, né? Nega-se, toma a sua cruz, ou seja, vai passar por dificuldade, vai passar por barreiras, vai passar por crise, vai passar por mudanças, vai passar por problemas, mas toma a sua cruz e siga-me, porque lá no final a bênção, lá no final a salvação, lá no final a vida eterna. Lucas 7, versículo 23. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Preste atenção, né? Quantos motivos de tropeços nós colocamos para servir ao Senhor? Senhor, é o emprego, por isso que não dá. Senhor, ainda é o cigarro que não deixa eu servir o Senhor. Ainda é a bebida que não deixa servir o Senhor. Ainda é o namoro que não deixa servir o Senhor. São motivos de tropeço que nós colocamos. Quais são os motivos de tropeço, né, que nós colocamos para servir o Senhor? Nós precisamos eliminar os motivos de tropeço. Eu não gosto, eu não sei. Então colocamos motivo de tropeço. O Abraão, ele não colocou motivo de tropeço. Assim que Deus falou, saia da sua terra, saia da sua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não encontrou motivo de tropeço. Imediatamente ele deixou tudo e foi servir ao Senhor, né? Aquele jovem, né? Aquele senhor, só que eu posso servir ao Senhor. O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus falou, vai e vende tudo, dê aos pobres e siga-me. Ele imediatamente capou o gato, porque ele era dono de grandes riquezas. Não que nós temos que ser pobre para servir o Senhor, jamais. Você tem que ser rico para servir o Senhor também, não tem problema, né? Mas só que o problema daquele homem era a riqueza que atrapalhava ele, o Senhor. A riqueza era um motivo de tropeço, né? A riqueza era o motivo de tropeço. Talvez a sua seja a farra, que é o motivo de tropeço. Talvez seja outra coisa que é o motivo de tropeço, né? Então Deus está te chamando a ter um compromisso com Ele. Isto é, não significa que você precisa ser pobre. Não significa que você tem que ser pobre. Não significa que você tem que ser mal arrumado, parecendo um mendigo. Não significa que você precisa o quê? Ouvir a voz de Deus. Abraão, ele ouviu imediatamente, ele foi sensível à voz de Deus. Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, porque no meio da sua parentela não tem jeito de eu fazer algo na sua vida. No meio do povo que você está, não tem jeito de eu fazer algo na sua vida. No que você está fazendo, não tem jeito de eu fazer algo. Saia. Ele foi sensível. Não foi motivo de tropeço. Eu tenho que enterrar meu pai primeiro. Eu tenho que enterrar minha mãe primeiro. Eu tenho que fazer isso primeiro. Eu tenho que fazer aquilo outro primeiro. Eu tenho que melhorar de vida primeiro. São motivos de tropeço que nós colocamos para servir ao Senhor, né? São motivos de tropeço. Não coloca motivos de tropeço para servir o Senhor. Sirva ao Senhor imediatamente. Quando ele fala, saia da sua terra, da tua parentela, venha. O que devo fazer para alcançar? A si mesmo se negue. Toma a sua cruz e venha. Não ache um motivo de tropeço. Vai logo, né? Vai logo para a casa do Senhor. Vai logo para a igreja. Procura logo o Senhor assim que Ele te chamar. Porque Ele já te chamou, com certeza, né? Então vamos para frente aqui. Obedecer à voz de Deus, mesmo que a sua vida tenha de mudar por um completo, os seus costumes e o seu ritmo de vida, a sua atitude, a sua postura, orar, ler a Bíblia, ir às reuniões de igrejas, lugares onde a sua igreja reúne, né? Onde ela tem comunhão com os irmãos. Então você não estará achando o quê? Motivos de tropeços.
Volto a repetir a palavra que Jesus falou em Lucas 7:23. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Ok? Então a mudança gera crise, a crise gera crescimento. Não acha em Deus motivo de tropeço. Não acha motivo de tropeço para servir ao Senhor. Ok? Vamos para frente. Vamos falar da fé agora de Abraão. A mudança, a obediência vem depois que agimos com fé. Ela vem depois que agimos com fé. Foi a fé que levou Abraão a crer na promessa de Deus, que iria fazer dele uma grande nação, semelhante à areia e à estrela. Mesmo tendo uma mulher estéril, Sara era estéril. Então foi pela fé que levou a ele a obedecer. Foi a fé que levou a ele a sua mudança. Eu quero uma mudança. Ele agiu com fé. Por isso ele mudou, né? Por isso ele mudou. Por isso ele agiu diferente, mesmo com a sua esposa estéril, né? Estéril. Quando ele falou, eu creio, não há outra palavra para usar a não ser fé para uma mudança radical na nossa vida. Nós temos fé, nós acreditamos no impossível, acreditamos em algo impossível, né? Começamos uma construção da igreja. Era tudo fé, mas hoje a fé já está materializando. Logo em breve passaremos para uma igreja provisória ali onde nós estamos construindo. Mas a princípio foi tudo pela fé. Agora a fé está concretizando. Abraão, ele partiu com fé, mudou com fé. Né? Obedeceu através da fé, não por através de uma imposição. Vamos ver alguns versículos agora aqui em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5 fala assim: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. Chamar um povo pela obediência que vem pela fé. Preste atenção. Abraão, ele foi obediente não por uma obrigação ou por uma imposição. Ele foi obediente pela fé. Pela fé. Quando nós falamos para os nossos filhos assim, vai lavar louça, vai varrer o chão, vai arrumar seu carro, vai arrumar o seu quarto. O que eles fazem? Eles obedecem por uma opção, né? Por uma imposição. Ele obedece por uma autoridade que foi delegada a ele. Não foi uma obediência pela fé. Foi uma obediência porque o pai mandou. Abraão não. Abraão não foi obediente porque o pai mandou. Ele não foi obediente porque alguém impôs para que ele fosse obediente. Ele foi obediente por causa da fé. Por causa da fé. Não, eu vou ser obediente porque eu tenho fé que lá na frente tudo isso que foi prometido vai se cumprir na minha vida. Então é assim que nós devemos fazer. Ser obediente não por uma imposição sobre nós. Ser obediente não por alguém que determinou que nós fôssemos, senão nós vamos ser punidos. Não, nós temos que ser obedientes porque nós acreditamos que lá na frente o impossível vai acontecer na nossa vida. Então essa é a obediência que nós precisamos ter. Essa é a obediência que Abraão teve. Lá em Romanos capítulo 4, vamos ver Romanos capítulo 4, versículo 13 fala: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa,
de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Então veja mais uma vez, não é por lei, né? Olha, você tem que ser obediente, porque senão, né, vai acontecer uma punição na sua vida. Olha, você tem que ser obediente, por quê? Porque vai acontecer algo ruim na sua vida. Você tem que ser obediente, senão você vai para o inferno. Então o que é isso? Isso é uma imposição. Isso é o quê? É uma obediência mediante uma lei. Que existe uma lei que vai te punir. Então eu vou ser obediente porque existe uma lei que vai me punir. Abraão não. Abraão foi obediente não por uma lei que vinha para ele, que iria punir ele. Mas Abraão foi obediente porque ele tinha uma fé que lá na frente ele receberia a promessa. Não foi por lei, não foi por obrigação, foi por decisão, por acreditar, foi por fé, acreditar que iria acontecer algo na vida dele. Então, existe essa diferença. Pela fé, Abraão saiu da sua terra e foi para outra. Abraão foi para outra, que não fazia ideia para onde ia. Foi o que nós lemos, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão saiu, né? Pela fé, Abraão saiu da sua terra, né? E foi para um lugar que ele não sabia onde ia. Para onde você vai, Abraão? Não sei para onde eu vou, mas Deus mandou eu sair da minha terra, né? E saiu caminhando para onde o nariz apontar. Não foi por uma imposição. Pela fé, Abraão acreditou na promessa. Vamos ver Romanos 4:16. Né? Portanto, a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Então veja só, a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé. Ele fala o seguinte, né, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei. Então, existe uma obediência debaixo de uma lei, debaixo de uma punição. Existe uma obediência debaixo de um constrangimento. Existe uma obediência que você precisa obedecer, senão vai acontecer algo com você, que é essa obediência debaixo de lei. É uma obediência debaixo de lei. Você tem que ser obediente, né, ao semáforo. Você tem que ser obediente ao semáforo, porque existe uma lei que se for passar de lá naquele semáforo, você vai ser multado. Você tem que ser obediente na contramão, porque existe uma lei, se você andar contramão, o que vai acontecer? Você vai ser multado. Existe uma obediência dentro dos pardais, né? Porque se você passar acima da velocidade, você vai ser multado. Isso é uma obediência debaixo de uma lei. Existe uma lei para que você seja obediente. Mas Abraão aqui não. Né? Falou assim, olha, você tem a obediência que vem pela fé. A obediência que você acredita que uma promessa vai acontecer na sua vida, né? Uma promessa vai vir sobre a sua vida. É essa que é a obediência que Abraão teve. A obediência debaixo de uma fé. É essa obediência debaixo de uma fé. Você precisa ter obediência debaixo de fé e não debaixo de lei. Você precisa ter uma obediência debaixo de uma promessa, acreditando que a promessa vai chegar e não debaixo de uma lei que vai te punir, que vai acontecer algo com você se você não obedecer. Então foi essa a obediência que Abraão teve. Vamos ver mais alguns versículos em Romanos capítulo 3. Estamos aqui em Romanos, né, capítulo 3, versículo 22, 23, 24, 25, 26. A justiça de Deus mediante a fé, né? Veja só, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo
para todos os que creem. Justiça pela fé mediante em Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu o seu sacrifício para propriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou-se a sua justiça, a fim de ser justificado, justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, essa obediência pela fé, você tem fé que você vai ser justificado através de Cristo. Sou obediente através da fé, de acreditar na promessa que está lá na frente, que ela vai chegar até mim. Não sou obediente através de uma imposição de castigo, né? Não sou obediente através de uma imposição de castigo. Você vai ser castigado se você não obedecer. Você vai ser punido se você não obedecer. O seu carro vai quebrar se você não obedecer. Vai perder o emprego se você não obedecer. Vai acontecer isso se você não obedecer. Não é assim que nós obedecemos a Deus. Nós obedecemos a Deus através da fé. Acreditamos, né, que a promessa virá. Acreditamos que tem um céu. Acreditamos que tem um inferno. Acreditamos que tem algo melhor para nós lá na frente através dessa obediência. Então não é através de uma imposição, mas é através da fé que está lá na frente, que acreditamos que aquilo que está lá na frente vai acontecer na nossa vida. Amém? Né? Então foi a fé de Abraão. A fé não imposta através de um castigo. A fé não imposta através de uma punição, mas uma obediência através de uma fé que vai acontecer a promessa lá na frente. Não precisa falar em nada, Deus. Simplesmente eu acredito na sua promessa, então eu estou sendo obediente. Ok? Então, vamos para frente. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nas nossas vidas hoje, não precisamos mudar de local. Às vezes não é o caso seu de mudar de local. Talvez não é o caso seu de mudar de cidade. Foi o meu caso de mudar de cidade. Eu tive que mudar da cidade, né? Mudei de cidade 2 vezes. Mudei de Vianópolis para Goiânia 3 vezes. De Goiânia para Padre Bernardo e de Padre Bernardo para Braslândia. Né? Foi o meu caso de uma mudança de localidade. Né? Mas o seu, quem sabe, é uma mudança de atitude. Uma mudança de pensamento. Uma mudança de emoção. Talvez seja a sua mudança. Né? Então vejamos. Então pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Não precisamos mudar de local para outro, para sairmos de uma vida segundo o curso deste mundo e passar para uma vida segundo o curso de Jesus. O que é preciso é mudar o nosso coração. Isso que é preciso, mudar o nosso coração, mudar a nossa atitude, mudar a nossa mentalidade. Essa mudança através da fé. Eu preciso mudar meu coração. Eu preciso mudar minha atitude, eu preciso mudar meu pensamento, porque eu sei que existe uma promessa. Então eu vou basear nessa promessa, eu vou firmar nessa promessa lá na frente. Lá na frente. Então eu não estou sendo obediente por causa de uma punição. Estou sendo obediente por causa de uma fé, que existe uma fé dentro de mim. Amém? Então Abraão não agiu por imposição, mas ele agiu por fé. Ele agiu por fé. Então, por isso ele foi chamado pai da fé, né? Pai da fé. Vimos também que só crer não adianta, pois até os demônios creem e tremem.
A mudança de um contexto de vida para outro só pode ser possível através da fé. Então, ele mudou o seu comportamento, foi obediente, mas tudo isso só é possível através de uma fé, né? Para que agrade a Deus. Então Deus é fiel, ele cumpre o que prometeu. Deus, ele é fiel, ele cumpre o que prometeu. Abraão, quando Deus deu uma palavra para ele, saia de Ur dos Caldeus, a promessa que faria dele uma grande nação, a promessa de um filho, ele tinha 75 anos, né? Ele tinha 75 anos. Isto veio a se cumprir quando ele teve 100 anos. Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. 25 anos se passaram para a promessa se cumprir na vida dele. 25 anos. Deus não disse a ele que ele não iria ter lutas. Não disse a ele que não iria ter lutas. Disse que ele seria o quê? Peregrino em terra estranha. Isso foi que Deus disse a ele. Olha, serás peregrino em terra estranha. Né? O que é peregrino? Ele será um viajante. Você será um viajante. Andar distante em terra estranha. Você vai andar distante da sua terra. Você vai andar distante da sua parentela. Em terra estranha. Né? É isso que Deus prometeu para ele. Então vejamos o seguinte, em Mateus 24, 35, Jesus disse o seguinte: passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Preste atenção, então Deus cumpre o que promete. Né? Pode acontecer o que for, né? Pode acontecer o que for. Se Deus te prometeu, vai cumprir. Se Deus te prometeu, vai cumprir. Isso quer dizer que aquilo que Deus promete, passará o tempo que for, aconteça o que acontecer, vai se cumprir nas nossas vidas. Né? Passou 25 anos, mas se cumpriu na vida de Abraão. Você vai ter um filho da promessa, o filho que vai da descendência, né? A descendência de Jesus Cristo, né? Você vai ter um filho, né? E isso aconteceu. Vejamos o seguinte, isso faz lembrar o quê? Do apóstolo Paulo, quando ele estava preso lá em Atos, capítulo 27, do versículo 27 ao 44. Quando Paulo estava sendo preso, levado preso no navio, havia uma tripulação de 266 pessoas. E aconteceu uma grande tempestade. Ele estava preso e o barco começou a saculejar, né? E todos ficavam tementes ali, achando que ia morrer. Mas a palavra do Senhor veio a Paulo e falou assim: olha, Paulo, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, preste atenção, ninguém vai morrer. E Paulo logo chegou ao povo, a tripulação de 266 pessoas. Atos capítulo 27, 27 a 44. O que acontece? O barco começou a bater e começou a quebrar. Daí a palavra veio o seguinte: aqueles que sabem nadar, nadem até a praia. Aqueles que não sabem, segurem algum destroço, ou seja, numa tábua, num tambor, algo, né? E vai tentando se salvar. E foi o que aconteceu. Aquele barco, ele quebrou, ele afundou, né? Os que sabiam nadar, nadou e chegou até a praia. Os que não sabiam, segurou em uma tábua, em um destroço e conseguiu se salvar. Preste atenção. A palavra de Deus veio a Paulo dizendo: ninguém vai morrer. E ninguém morreu. Ah, mas o barco quebrou tudo. Deus não havia falado que o barco não iria quebrar. Deus falou que não iria morrer. E não morreu ninguém. As lutas, as dificuldades acontecem. Os problemas acontecem. Mas se a palavra de Deus te disse algo, passarás o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Ele falou que não iria morrer e não morreu. Aconteceu várias coisas. Na vida de Abraão,
aconteceu várias coisas ao longo desses 25 anos até chegar o filho da promessa. Depois que o filho da promessa chegou, Isaac, aconteceu ainda outros episódios na vida dele, né, que foi uma provação muito grande na vida dele, mas passou por luta, passou por dificuldade, mas a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Quantas coisas aconteceram com Abraão durante esses 25 anos, né? Nós poderíamos ficar aqui falando muitas coisas, né? Poderia falar muitas coisas aqui, mas o que acontece é que Deus cumpriu a promessa, né? Pode acontecer tempestades na sua vida, pode acontecer problemas na sua vida, pode acontecer várias coisas na sua vida, mas se Deus prometeu, as coisas vão se cumprir. Se Deus prometeu, as coisas vão se cumprir. Passarás os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Deus é fiel, e o que ele promete, ele cumpre. Ele prometeu que ninguém iria morrer, e não morreu naquele navio. O navio não ficou de pé, o navio afundou, mas ninguém morreu. Ok? O navio afundou, né? Deuteronômio 7, versículo 9. Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarde a aliança, a misericórdia, até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Preste atenção, né? Deus, ele é um Deus que cumpre as promessas, que guarde a misericórdia, que guarde a aliança, né? Até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Preste atenção, até 1000 gerações. Então, algo que Deus prometeu para a minha vida, eu estou plantando. Talvez eu venha colher, mas talvez seja meus filhos que vão colher. Talvez seja meus netos que vão colher. Talvez seja meus bisnetos que vão colher. Né? Porque Deus guarda a aliança até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Amém? Deus guarda a aliança até 1000 gerações. 1 Coríntios, último versículo para nós terminarmos o nosso estudo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Veja o seguinte, o que fala 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Veja só, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus, ele é fiel. E não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Então, não vem provação na sua vida, não vem nada na sua vida além das suas forças. Não vem nada na sua vida além daquilo que você não possa suportar. Não vem nada, porque Deus, ele é fiel. Ele não deixa você carregar um fardo que você não suporta. Ele não deixa você carregar um fardo que você não aguente. Se você está passando por essas lutas, por essas dificuldades, né? Se você está passando por vários problemas, então são problemas que você consegue suportar. Porque Deus é fiel, ele não deixa você carregar algo além das suas forças, ok? Então, Deus, ele é fiel. Nós estamos vendo agora, né? Nós estamos terminando aqui o nosso estudo, né? Nós estamos falando da vida de Abraão, nós estamos falando de Gênesis, estudo de Gênesis, né? Então, nós vamos parar por aqui, né? Nós vamos parar por aqui. Mas eu quero orar para nós encerrarmos nosso estudo e quinta-feira nós temos mais. Nós vamos falar mais ainda da vida de Abraão. Nós vamos falar a aprovação de Abraão, casamento, depois nós vamos entrar no casamento de Isaac e o Deus provedor. Né? Vamos falar a aprovação, vamos falar os planos, né, que aconteceu aqui. Amém? Não vou passar mais aqui. Né? Que Deus possa te abençoar. Mas antes de sair da live, vamos orar. Vamos, Deus, compartilhe essa live.
Se você é daqui de Braslândia, eu quero te convidar para ir na nossa igreja, na quadra 8 Norte, lote 115, por enquanto. Daqui uns dias mudaremos de endereço, né? Mas venha participar todos os domingos às 19h30. E aqui na minha casa tem célula, né? Todas as quartas-feiras às 8 horas. Você que é de Braslândia pode fazer isso, né? Aqui na minha casa, quadra 8 Norte, lote 9, né? E você pode, que aqui é de Braslândia também, você pode comprar um frango assado, que eu vendo frango assado todo sábado, todo domingo, para ajudar-nos no nosso ministério, ajudar a nossa igreja, a nossa construção. Você que é de fora de Braslândia, ou você que é de Braslândia, ainda você gostaria de ser um fiel dizimista, você gostaria de ser, ajudar a nossa igreja através do seu dízimo, através da sua oferta. Quando eu postar esse vídeo, vai estar na descrição do vídeo lá, né, o Pix, a conta bancária, para que você possa depositar a sua oferta. Precisamos da sua oferta, precisamos do seu dízimo, precisamos que você nos ajude a construir a nossa igreja, ok? Faça isso em nome de Jesus. Qualquer quantia você quiser ofertar, é bem-vindo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, te engrandecemos o teu nome. Abençoamos todos estes que participaram do estudo bíblico. Abençoamos todas essas pessoas que estão estudando a Bíblia juntamente comigo aqui. Ó Pai amado, aprendendo mais de Ti. Pai amado, Senhor, que esse estudo bíblico que possa alcançar a vida de várias pessoas neste mundo, Pai. Pai, Senhor, que a bênção do Senhor alcance, que a misericórdia do Senhor alcance a cada um dessas pessoas, a minha vida, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. A paz do Senhor, Jailson Meirelles. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, Lohane, né? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, Vini Moura, né? Deus te abençoe. A paz do Senhor, Paulo Henrique, né? Brascom Contabilidade. O Johnny, a paz do Senhor, o Christopher, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Né? E todos vocês que participaram aqui, minha Aparecida, a paz do Senhor, a Ruth, a paz do Senhor, minha tia ali, a paz do Senhor, Ronimar, a paz do Senhor, e todos vocês que participaram, que Deus te abençoe em nome de Jesus.